Boa tarde a todos. Estão todos bem? Continuam se cuidando? É muito necessário que tenhamos a confiança e esperança em Deus. Vamos dar início à nossa sessão fazendo a nossa prece, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecidos pela oportunidade da vida, agradecendo aos bons espíritos que nos confortam, que nos intuem, que nos orientam, agradecendo sempre, Senhor, o Teu amor. Que possamos vibrar amorosamente por todos aqueles que passam por provas difíceis, por momentos de luto, que Jesus possa envolvê-los amorosamente. Te agradecemos infinitamente, Senhor. Que assim seja. Vamos iniciar lendo do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Instruções dos Espíritos, limite da encarnação. São Luís, Paris, 1859. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem limites precisamente traçados, se nos referirmos ao envoltório material que constitui o corpo do espírito. A materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica em mundos mais avançados do que a Terra. Ele já é menos denso, menos pesado e menos grosseiro e, por conseguinte, menos sujeito aos infortúnios da vida. No Livro dos Espíritos, no capítulo 1, Mundo Espírita ou dos Espíritos, a questão 93 vai nos dizer, ou melhor, os espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, o espírito propriamente dito está descoberto ou está, como pretendem alguns, envolvidos de uma substância qualquer? O espírito está revestido de uma substância vaporosa para ti, mas ainda bem grosseira para nós. Muito vaporosa, entretanto, para poder se elevar na atmosfera e se transportar para onde queira. Então, se observarmos o todo, nós somos constituídos por um espírito, que é a centelha divina, por esse perispírito, que é o envoltório do espírito, onde estão aí gravadas todas as nossas situações evolutivas, e o nosso corpo físico. Então, quando reencarnamos, vamos nos moldar a este complexo aí de espírito, perispírito e corpo. No livro Obras Póstumas, eles nos dizem, os espíritos, como já o dissemos, têm corpo fluídico a que se dá o nome de perispírito. A sua substância é tomada do fluido universal ou fluido cósmico, que o constitui e o alimenta como o ar, forma e alimenta o corpo material do homem. Então, o perispírito, ele vai ser retirado do fluido cósmico, do fluido universal, que constitui cada planeta. Então, para reencarnarmos aqui na Terra, nós precisamos nos moldar às condições desse fluido. Assim, nós teremos condições de encarnarmos em algum planeta. Na questão 94 do Livro dos Espíritos, diz: de onde o espírito toma o invólucro semimaterial? Do fluido universal de cada globo. Por isso, ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para o outro, o espírito troca de envoltório como mudais de roupa.
Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm entre nós, tomam um perispírito mais grosseiro, já o dissemos, é preciso que eles se revistam da nossa matéria. Então, isto é uma lei natural, porque estamos envolvidos nesse fluido universal e para cada globo, como ele nos coloca, para cada planeta, para cada mundo, nós teremos que nos adaptar para isso, seja a condição que o espírito tenha evolutiva. Jesus não teve que se moldar ao planeta Terra para, exercer a sua missão. Voltando para o Evangelho, num grau mais elevado, é transparente e quase fluídico. De grau em grau, ele se desmaterializa e acaba por se confundir com um perispírito. Dependendo do mundo no qual o espírito é chamado a viver, torna um corpo apropriado à natureza desse mundo. Então, o espírito ele vai se purificando à medida que ele vai evoluindo. E, com certeza, o perispírito ele vai também se tornando cada vez mais fluídico, porque esse conjunto, é que nos mostra a nossa evolução. O envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas, pode ser perceptível? Isso é o livro dos espíritos. Sim, a resposta dos espíritos. Tem uma forma que o espírito deseja, e é assim que ele vos apresenta algumas vezes, seja no sonho, seja no estado de vigília, podendo tomar uma forma visível e menos palpável. Então, quando algum espírito se apresenta a nós, ele vai se apresentar com o corpo espiritual, que no caso é o perispírito. Então, seria esse conjunto. No livro Obras Póstumas, ele fala: o perispírito é mais ou menos etéreo segundo os mundos e o grau de adiantamento dos espíritos. No mundo e nos espíritos inferiores, sua natureza é mais grosseira e se aproxima mais da matéria bruta. Voltando para o Evangelho, o próprio perispírito sofre transformações sucessivas, tornando-se cada vez mais fluídico até a completa purificação que constitui a natureza dos espíritos puros. Embora os mundos especiais sejam destinados aos espíritos avançados, eles não estão ali prisioneiros como nos mundos inferiores. O estado de pureza em que se encontram lhes permite transportarem-se por todas as partes, onde realizam as missões que lhes são confiadas. Então, vemos aqui que o espírito, esse perispírito, ele vai se tornando, ele vai se transformando, se tornando menos denso a partir da sua conquista. A conquista que todos nós desejamos, que é chegarmos, a pureza e maior, a classe dos espíritos puros. E, embora esses espíritos em situações especiais, eles não são prisioneiros como nós aqui na Terra. Então, nós só temos a liberdade quando adormecemos. O nosso espírito aí pode, mas ainda está ligado pelo cordão espiritual. Mas os espíritos, numa evolução maior, com um estado de pureza, eles podem se transportarem para onde quiserem, onde desejarem. Por quê? Porque as missões são-lhe confiadas e ele já tem esse grau de evolução. Continuando o Evangelho. Considerando-se a encarnação do ponto de vista material, qual é na Terra, pode-se dizer que ela está limitada aos mundos inferiores.
Portanto, depende do próprio espírito libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando por sua purificação. Então, nós sabemos que a Terra, ela é um planeta de provas e expiações. Está classificada como um mundo inferior. E por isso nós estamos passando, né, por tantas dificuldades para conseguirmos essa perfeição. Ainda temos muito que trilhar, mas é interessante que tenhamos já essa vontade, que estejamos trabalhando para nos reformularmos moralmente. Estamos vendo tantas situações difíceis nesse mundo atual e isso vai com certeza mexer conosco, está mexendo conosco e fazendo com que a gente pense melhor no próximo, que a gente pratique a solidariedade, que a gente faça as nossas vibrações pelo bem do próximo, enfim. Então já é uma busca que nós estamos aí tentando nos melhorar. Na questão, no livro Obras Póstumas, ele ainda complementa. Esses diferentes estados do perispírito são dependentes da vontade do espírito e não de causa física exterior, como acontece com o vapor. Quando o espírito se mostra, é porque colocou o perispírito no estado necessário para tornar-se visível. Então, nós observamos aqui que numa situação onde o espírito deve se manifestar, ele vai se colocar nessa condição. O espírito vai colocar a sua vontade ali e ele se mostra dessa maneira. Durante a encarnação, o espírito conserva o seu perispírito. O corpo não lhe é senão o segundo invólucro mais grosseiro, mais resistente, apropriado às funções que lhe incumbem, e do qual se despoja, o corpo físico, ele se despoja com a morte. O perispírito é o intermediário do espírito e do corpo, é o órgão transmissor de todas as sensações. Quando elas vêm do exterior, o corpo recebe a impressão, o perispírito transmite e o espírito sensível e inteligente recebe-a. Quando o ato é da iniciativa do espírito, pode-se dizer que este o quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Então, é interessante nós observarmos esse complexo, né, de três partes. E sempre importante que o mundo, o espírito, ele, de acordo com a sua vontade, ele vai transmitir ali, vai ser sensível, né, e inteligente. Mas o perispírito é o que vai transmitir ao corpo toda essa sensibilidade, né? E o corpo, logicamente, vai adquirir ali a atitude, né, de se moldar. Continuando o Evangelho. Além do mais, deve-se considerar que na erraticidade, isto é, no intervalo das existências corporais, então a erraticidade ele está esclarecendo que é um momento, um intervalo aí que o espírito pode ter das encarnações. A situação do espírito permanece relacionada com a natureza do mundo ao qual está ligado, pelo seu grau de adiantamento. Desse modo, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido conforme esteja mais ou menos desmaterializado. Então, observamos aqui que
de acordo com essa densidade perispiritual, o espírito vai se achegar mais aos mundos inferiores, né? Às colônias ou às zonas umbralinas, onde existe ali muita dificuldade. À medida que ele vai se purificando, melhorando, né, se reformulando, ele vai atingindo essa perfeição e vai se tornando mais livre, mais esclarecido, mais feliz. O perispírito, no Obras Póstumas, é o intermediário do espírito do corpo. O perispírito não é encerrado no corpo como em uma caixa, é expansível por sua natureza fluídica, irradia-se e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força de vontade pode ampliar mais ou menos. Segue-se daí que pessoas separadas por distâncias podem comunicar-se pelo perispírito e transmitir inconscientemente impressões e intuições. Isso é muito interessante porque nessa citação nós achamos que o perispírito ele está ali de uma forma concreta e eles nos instruem que ele não está fechado como uma caixa, e sim como um envoltório. E é por isso, muitas vezes, que alguém pressente alguma situação comunicando-se pelo perispírito e transmitindo essa intuição, né, uma lembrança que possamos ter. Alguém já não... quando a gente tinha os telefônicos ou tem os telefones fixos, você vai lá, discar é já muito antigo, você vai, né, teclar e do outro lado já está a pessoa com quem você queria falar. Então, nesse momento, a gente elaborou aí um pensamento que é possível, né, ser levado através mesmo do fluido cósmico, essas mensagens a outras pessoas, né? Então, pessoas que estão separadas por distâncias, elas podem se comunicar através do perispírito. O perispírito, como um dos elementos constitutivos do homem, desempenha importante papel em todos os fenômenos psicológicos e, até certo ponto, nos fisiológicos e patológicos. Quando as ciências médicas levarem em conta a influência do elemento espiritual na economia, grande passo terão dado e novos horizontes se abrirão. Muitas causas de moléstias serão então descobertas, bem como poderosos meios de combatê-la. Então já existem estudos sobre, né, essa constituição perispiritual. E nós vemos que quando o homem realmente encontrar ali, né, a explicação para esses elementos constitutivos do nosso corpo e corpo espiritual, poderemos ter muitas mudanças, sejam na saúde, né, nas doenças, e conseguimos o meio para combatê-las. É por meio do perispírito que os espíritos agem sobre a matéria inerte e produzem os diferentes fenômenos das manifestações. Cabe aqui lembrarmos das mesas girantes. Então, era através dessa matéria inerte que os espíritos, causa inteligente, provocavam ali as batidas e depois, né, a constituição toda dos fenômenos mediúnicos. Não lhes é obstáculo a sua natureza etérea, porque sabe que os mais poderosos motores são os fluidos mais rarefeitos e os imponderáveis. Então, não há dúvida que o vapor, as substâncias gasosas, elas vão ser muito poderosas nesse sentido
de energia, né, de natureza etérea. Não há, pois, que admirar ao vermos espíritos com auxílio dessa alavanca produzirem certos fenômenos físicos, como seja pancadas e ruídos de toda espécie, elevação de objetos pesados, transporte ou projeção deles no espaço. Para explicar esses fenômenos, não é preciso recorrer ao maravilhoso nem aos efeitos supernaturais. Então, não é nenhuma magia, isso é ciência, e a parte do espiritismo que estuda, né, que Kardec estudou e nos colocou nas obras básicas sobre esses efeitos. Que convém estar sempre atentos à leitura destas obras, porque encontramos muitas ou quase todas as informações da doutrina, né, nas obras básicas. Algumas vezes lemos algum livro e ficamos, né, achando que aquilo é inovador, que aquilo é muito atual, mas se pegarmos Kardec nas obras básicas, com certeza encontraremos. Bom, quero agradecer a oportunidade que possa ter servido de informações a vocês. Uma boa tarde, até mais. Olá a todos, nós trouxemos hoje do livro Instruções Psicofônicas, psicografia de Chico Xavier, e são diversos espíritos que trouxeram as mensagens nesse livro. A mensagem que nós vamos comentar hoje é do espírito de Calderaro, aquele instrutor espiritual do livro No Mundo Maior, e foi uma mensagem recebida em fevereiro de 1955, e cujo título se chama Além do Sono, que ele vai tratar um pouco aqui das questões ali do nosso repouso, o que acontece quando estamos dormindo, né? Como podemos ser úteis, como fazer essa preparação. Então vamos lá, chama Além do Sono. De passagem por nosso templo, rogo vênia para ocupar-lhes a atenção com alguns apontamentos ligeiros em torno de nossas tarefas habituais. Dia e noite no templo simbolizam existência e morte na vida. Não há morte libertadora sem existência edificante. Não há noite proveitosa sem dia correto. Vocês não ignoram, vocês sabem que a atividade espiritual da alma encarnada estende-se além do sono físico. No entanto, a invigilância e a irresponsabilidade à frente de nossos compromissos geram em nosso prejuízo quando na Terra as alucinações hipignógicas toda vez que nos confiamos ao repouso. Hipignógico é aquele período de transição em que a gente está em vigília, está acordado e nós vamos adormecendo ali. Então, nesse primeiro momento, ele fala aquilo que a gente tem aprendido, que quando nós dormimos, o que fica ali em repouso é o nosso corpo físico. No entanto, o espírito ele se desloca para outras regiões. Ele continua ligado ali ao corpo de uma maneira mais tênue, por uma que a gente poderia chamar de um cordão fluídico, mas ele se expande, ele tem muito mais liberdade, ele tem muito mais faculdades, porque não está totalmente ligado ali ao nosso corpo físico. Tanto que no Livro dos Espíritos há uma pergunta em que diz: durante o sono, a alma repousa como o corpo? A resposta dos espíritos: não. O espírito jamais está inativo. Então o corpo, sim, por uma questão fisiológica de se recuperar, ele fica inativo, mas o corpo jamais. O que faz o espírito durante o sono do corpo? Afrouxando-se os laços que prendem o espírito ao corpo e não precisando mais desse corpo, da sua presença, o espírito se lança no espaço
e entra em relação mais direta com outros espíritos. Então só reafirmo o que está no texto de que há trabalhos intensos sendo realizados ao longo da noite, quando nos desprendemos, atividades intensas, mas ele diz aqui que não há noite proveitosa sem dia correto. E a nossa invigilância, a nossa irresponsabilidade, o nosso descuido podem se traduzir ali em sonos, né? em desdobramentos difíceis. Podem ser altamente produtivos, em que assistimos aulas, em que recebemos conselhos, em que reencontramos pessoas queridas, mas também podem ser ali marcados por encontros difíceis, perseguições, lembranças dolorosas, que não nos fazem bem, muitas vezes ali é reflexo do quê? Da nossa vivência no nosso dia. Tem uma frase que diz: querem saber como vão ser as suas noites? Avalie e analise como são os seus dias, porque em grande parte das vezes as nossas noites são reflexos de como nós vivemos ao longo do dia, de como nós pensamos, de como nós agimos, daquilo que nós desejamos. Ele continua dizendo que é natural que o dia mal vivido exige uma noite mal assimilada. O espírito menos desperto para o serviço, né, aquele que ainda não percebeu ali a grandeza do trabalho, então o espírito menos disperso para o serviço que lhe cabe, certamente encontrará, quando desembaraçado da matéria densa, trabalho imperioso de reparação a executar. Por esse motivo, grande maioria dos companheiros encarnados gasta as horas de sono exclusivamente em esforço compulsório de reajuste. Então, se o nosso dia é marcado por muitas dificuldades, nós podemos gastar muitas horas à noite nesse processo de recuperação, de reajuste. É como se fosse ali, poderíamos ser enfermeiros à noite, poderíamos ser talvez até médicos, cirurgiões em alguma situação, mas se nós estamos doentes, às noites nós não vamos ser nem enfermeiros, nem médicos, nem cirurgiões, mas vamos ser pacientes ali necessitados de socorro, ao invés de podermos auxiliar. Mas, se o aprendiz do bem atende à solução dos deveres que a vigília lhe impõe, torna-se, como é justo, além do veículo físico, um precioso auxiliar nas realizações da esfera superior. Convidamos assim a vocês, tanto quanto a outros amigos a quem nossas palavras possam chegar, a tarefa, então eles nos convidam à tarefa preparatória do descanso noturno, através do dia retamente aproveitado, a fim de que a noite constitua uma província de reencontro das nossas almas em valiosa conjugação de energias, não somente a benefício de nossa experiência particular, pessoal, mas também a favor dos nossos irmãos que sofrem. Então vejam que eles nos convidam à preparação, para que à noite possamos ajudar não só em nosso próprio benefício, mas tantos e tantos espíritos encarnados e desencarnados que estão em desespero, que estão altamente necessitados, em dificuldades muitas vezes maiores do que as nossas. Porque quando nós dormimos, esse nosso espírito ele se expande, ele se desloca, nós podemos tanto encontrar com espíritos desencarnados que já partiram, como também nós podemos encontrar com pessoas que estão aqui na Terra, né, que assim como nós, elas estão ali parcialmente emancipadas do corpo, elas estão também ali se expandindo, se deslocando. Então nós podemos encontrar pessoas desencarnadas, como podemos encontrar ali pessoas que estão vivas, né? Um familiar, um amigo, um inimigo. Podemos auxiliar, cooperar, como também podemos perseguir, podemos dar vazão ali às nossas tendências boas, como podemos dar vazão às nossas tendências mais difíceis, que quando estamos acordados, elas podem ficar ali
sufocadas, nós podemos abafá-las ali, porque não seria agradável que as pessoas soubessem quais são as nossas tendências, mas libertos ali do corpo físico, nós podemos então, pelas nossas escolhas, frequentarmos locais de aprendizado, de auxílio, de amparo, sermos ajudados, reencontrar familiares queridos, como também nós podemos perseguir, frequentar lugares difíceis, até de prostituição, podemos perseguir ou sermos perseguidos. Então, como ele falou antes, tudo depende da nossa conduta, das nossas intenções, dos nossos desejos e muito de como nós vivemos os nossos dias. Então, ele recomenda essa preparação e é claro, além do que ele reforça aqui de uma maneira bastante enfática, o nosso viver, o nosso proceder, a nossa conduta, mas a prece também é de grande valia. Então, nos prepararmos para dormir. Se pudermos ali fazermos uma leitura, indo tranquilizando, asserenando os nossos pensamentos, fazermos a nossa prece, então nos colocando à disposição para que, se possível, dentro das nossas condições, dentro da necessidade, que nós possamos ser ali instrumentos úteis de auxílio a nós, e a tantos outros que estão precisando ali, talvez, do nosso esforço, da nossa boa vontade. Ele diz ainda: muitas atividades podem ser desdobradas com a colaboração ativa de quantos ainda se prendem a um instrumento carnal, ao corpo. Então, muitas atividades podem ser feitas do outro lado, principalmente na obra de socorro aos enfermos que enxameiam por toda parte. Vocês não desconhecem que quase todas as moléstias rotineiras são doenças da ideia, da mente, centralizada em coagulações de impulsos mentais, e somente ideias renovadoras representam remédio decisivo. Então sabemos que muitas das doenças das moléstias, elas são originadas pelos nossos pensamentos, pelo nosso padrão mental, e que a renovação só se faz através de novas ideias, de ideias, como ele diz aqui, renovadoras, que vão representar um remédio decisivo. Por ocasião do sono, é possível a ministração de amparo direto e indireto às vítimas dos labirintos de culpa, de obsessões deploráveis, por intermédio da transfusão de fluidos e de raios magnéticos, de emanações vitais e de sugestões salvadoras que, na maior parte dos casos, somente os encarnados com assistência da vida superior podem doar a outros encarnados. Então vejam que durante o período do sono, muitos doentes podem receber o amparo, o alívio, o reconforto que eles tanto precisam. E a espiritualidade, para ajudar, ela conta com as nossas energias, com os nossos fluidos, com as nossas emanações, que aí são muito semelhantes aos fluidos daqueles que estão doentes. Então a espiritualidade ajuda, sem sombra de dúvida, mas ele igualmente conta com a nossa ajuda, com a nossa doação para ajudar esses doentes. E benfeitores da espiritualidade vivem apostos, aguardando enfermeiros de boa vontade, samaritanos da caridade espontânea, que, superando inibições e obstáculos, se transformem em cooperadores diligentes na extensão do bem. Se vocês desejam partilhar semelhante concurso, semelhante ajuda, dediquem alguns momentos à oração cada noite, antes do mergulho no refazimento corpóreo. Contudo, não basta a prece formulada só por só. É indispensável que a oração tenha bases de eficiência no dia bem aproveitado, ou abstenção, procurando deixar além a irritabilidade, procurando o esforço em prol da compreensão fraterna, deveres irrepreensivelmente atendidos, bons pensamentos, respeito ao santuário do corpo,
solidariedade e entendimento para com todos os irmãos do caminho e, sobretudo, com a calma que não chegue à ociosidade. Olha que interessante. A calma, mas que não chegue à ociosidade, que não chegue à preguiça. Com a diligência, com o cuidado, mas que não seja ali uma demasiada preocupação. Então, sermos precavidos, sermos cuidadosos, mas que isso não se torne uma preocupação excessiva que perturba. Que tenhamos a bondade, mas que essa bondade não se torne um exagero afetivo. E com a retidão que não seja uma aspereza contundente. Então, sejamos corretos, mas que isso não se transforme em exagero numa aspereza, que não nos fará bem. Enfim, o equilíbrio em tudo. Equilíbrio é a palavra que nós devemos sempre buscar ali no nosso dia a dia, evitando os extremos. Em suma, não prescindimos, precisamos do equilíbrio que converta a oração da noite numa força de introdução à espiritualidade enobrecida. Porque através da meditação e da prece, o homem começa a criar a consciência nova que o habilita a atuar dignamente fora do corpo adormecido. Consagrem-se, dediquem-se então à iniciação a que nos referimos e estaremos mais juntos. É natural não venham colher resultados de imediato nas faixas mnemônicas da recordação, nós nos vamos ali recordar desses trabalhos, dessas vivências, sobretudo num primeiro momento. Mas pouco a pouco nossos recursos associados crescerão, oferecendo-nos o mais alto sentido de integração com a vida verdadeira e possibilitando-nos avanço progressivo no rumo de mais amplas dimensões dos domínios do universo. Aqui deixamos assinalada a nossa lembrança para que encerra igualmente um apelo ao nosso trabalho mais intensivo na aplicação prática ao ideal que abraçamos. Então eles nos convidam, aplicação prática ao ideal que abraçamos. Porque a alma que se devota à reflexão e ao serviço, ao discernimento e ao estudo, vence as inibições do sono fisiológico e desde a terra vive por antecipação na sublime imortalidade. Calderário. Então fica aí o convite desse espírito do Calderário para que aproveitemos melhor as horas do nosso dia, para que aproveitemos melhor as horas que antecedem o nosso sono, com a nossa prece, com a nossa reflexão, com a nossa meditação, pedindo a Deus que sejamos, dentro das nossas possibilidades, dentro da necessidade, que sejamos instrumentos ali de auxílio e que os nossos desprendimentos eles sejam saudáveis, que busquemos locais de aprendizado, de amparo, de reconforto, para que voltando de manhã para o corpo físico, estejamos mais confiantes, mais serenos e que durante a noite nós possamos ter a oportunidade de ajudarmos e sermos ajudados também. Então fica aí para a nossa reflexão, agradecendo sempre a Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo. Que esses espíritos nos envolvam e que nós possamos pedir por todos os lares da terra, por todas as famílias, por todos os doentes do corpo e da alma, por todas as equipes médicas, enfermeiros, pelos nossos governantes, por todos aqueles que trazem a responsabilidade das decisões tão importantes de condução dos povos. Que Deus ilumine a cada um, que Ismael ilumine a cada um dessas pessoas, ilumine a cada um de nós. Que luz se faça em todos os lares, que luz se faça no nosso lar, que luz se faça dentro de cada um de nós. Graças a Deus, graças a Jesus.